E aí, gente, é Ciência aqui. Essa é a aula 12 do nosso curso sobre filosofia platônica. E hoje a gente vai falar sobre o livro Filebos, de Platão, em que eu coloquei o título de uma forma talvez um pouco diferente, que é se o hedonismo é bom ou mal, né? Hedonismo, né? A gente vai ver aqui o que que é, mas tem a ver com uma vida que é com base em prazer. E se a gente pode dizer que o prazer e o que é bom são a mesma coisa ou são coisas diferentes, né? Isso é muito importante até pra vida de qualquer pessoa, né? É um tema relacionado à ética filosófica e moral, né? Então, o primeiro ponto é que ele vai dizer, Sócrates, né? Cada um de nós tentará provar que alguma posse ou estado da alma, da consciência humana, é aquela que pode tornar a vida feliz para todos os seres humanos. Então, o que que é você ser feliz? É você, segundo Aristóteles, por exemplo, o termo eudaimonia, né? Tem a ver com o que é bom. O que que é bom do ser humano, né? O que que seria bom? Viver de forma virtuosa ou da forma que você quiser? A virtude, obviamente, ela não é relativa, né? Tem sim um certo e errado. E se alguém vive por errado, obviamente tal pessoa não tá fazendo o que é bem. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre os pormenores disso, né? Então, o que dá prazer é necessariamente bom? Você pode pensar, né? Você pode responder essa pergunta. Necessariamente é bom? Você diz que todas as coisas agradáveis são boas. Agora, ninguém afirma que as agradáveis não são agradáveis. Mas embora a maioria delas seja ruim, e algumas sejam boas, como já dissemos, você ainda assim chama todas de boas. E esse é um ponto importante, porque, por exemplo, tem coisas que dão prazer ao ser humano, tem coisas que não dão, né? Tipo, por exemplo, dor, sofrimento, você machucar a sua mão, por exemplo, seu braço. É uma coisa ruim, claro. Provoca algo ruim em você fisicamente. Ou pode ser algo psicológico também, alguma coisa que alguém disse e tal. Mas o grande ponto é que tem psicologicamente, isso é algo que é objetivo. Psicologicamente, você tem coisas que o ser humano considera boas e ruins pra si mesmo. Tem coisas que são prazerosas, por exemplo, você comer um bolinho com cupcake ou um donuts extremamente recheado. Se você gosta dessa comida, você vai achar algo bom, prazeroso. E aí a gente vai um pouco pra neurociência da questão associada a recompensas dopaminérgicas, né? Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, principalmente no YouTube, falando sobre recompensas dopaminérgicas como se fosse o cerne do raciocínio humano. Então, a dopamina, né? Vou colocar aqui dopamina, DP, top aqui. Quem estuda um pouco sobre a história de aprendizado por reforço, de reinforcement learning, com caras como Skinner, então vou pôr aqui bem pequeno, Skinner, outros behaviorists que são relevantes nesse contexto, você vai ter essa questão de que, principalmente posteriormente, a descoberta em relação à recompensa dopaminérgica seria algo extremamente importante para entender o comportamento humano. Então tem um paper do Skinner, um artigo dele, que é Contrived Reinforcement, que eu vou deixar na descrição, que fala sobre como o comportamento humano pode ser derivado, principalmente a, a generalização da informação do ser humano, como recompensas dopaminérgicas ou recompensas em conditioning, que é o termo na época, né? O problema é que os experimentos e o avanço da neurociência nos anos 90 até hoje em dia mostram claramente que a dopamina, primeiro, não é tão relevante assim para o comportamento humano ou para o aprendizado humano. Então, é isso que você ouviu. Eu tenho um artigo que eu publiquei acho que é no Inquisitiones Ex Natura, volume 4. É um livro da Aranem Science, né? Inquisitiones Ex Natura, volume 4. Vou tentar deixar na descrição. E tem um capítulo que é sobre consciência, esse é o título. Se não me engano, é no volume 4. É um dos volumes. E por alguns motivos eu pesquisei muito sobre tanto recompensas dopaminérgicas quanto sobre deficiência de recompensas também. Sobre a influência da dopamina no aprendizado. E
ponto de vista recente, eu creio que a opinião, a maioria é que a dopamina não tem provas de ser tão importante assim pro comportamento humano quanto as pessoas dizem, né? Que tudo que o ser humano é associado a relações de recompensas dopaminérgicas de forma bayesiana, né? Então, ao longo da sua vida, você teve, por exemplo, vamos supor que alguém era viciado em bebida, e obviamente tem o fato que você tem recompensas dopaminérgicas no núcleo accumbens, na sua basal ganglia, causadas por você beber. Nos anos 90 tem artigos associados a isso inicialmente, e tem muitos mais que foram publicados ao longo das últimas décadas com relação a esse tema. Então, isso é um fato. Porém, o quanto a recompensa de fato muda o seu comportamento em relação à bebida, por exemplo. A você de fato tomar. O vício, ele pode ser generalizado, essa exceção com relação ao vício, ao comportamento humano. E o grande ponto que o Noam Chomsky faz numa resposta ao Skinner, então vou pôr aqui Chomsky em verde. Chomsky. Esse tema é muito importante para inteligência artificial também, por exemplo. Eu já falei sobre esse tema nos vídeos sobre inteligência artificial e neuroeconomia. Ele responde, cara, é o maior paper de resposta, acho que da história, da linguística e da ciência nesse tema. Em que o paper se chama Review of Variable Behavior, e eu vou deixar na descrição, em que o Chomsky mostra, na verdade, que esse papo de reinforcement learning ser tão importante para a linguagem e para o comportamento humano é uma mentira, é uma falácia. E os argumentos dele são extremamente interessantes e muito bons. Ele destruiu o Skinner. Então, essa visão de que recompensas dopaminérgicas elas moldam o comportamento humano é uma falácia. E com relação ao aprendizado também, qualquer pessoa que diz que recompensas dopaminérgicas tem um grande. E usa esse termo constantemente, tem uma grande função no ser humano em relação ao seu comportamento no geral, à sua inteligência. É claro que vícios afetam a pessoa, o seu comportamento e tal. Mas é muito diferente você falar que algo causa um vício e algo e que algo generalizar isso, que o ser humano ele só se locomove em relação a recompensas dopaminérgicas. Isso é totalmente não científico com relação aos avanços recentes do ponto de vista experimental. Do ponto de vista teórico, Noam Chomsky mostrou, e é especialista na área de linguística, e obviamente manja muito sobre esse tema, que de fato não tem nada a ver. Mas o aprendizado de linguagem não é recompensas dopaminérgicas. Então, esse negócio que você aprende só por recompensas é uma coisa, tipo, parcialmente é verdade que você aprende também. Mas é uma parcialidade bem pequena, na verdade. Isso tá totalmente associado ao hedonismo, né? Porque o hedonismo tem a ver com recompensas dopaminérgicas, obviamente. Com você. E obviamente recompensas são coisas boas, tá? Deficiência de recompensas no núcleo accumbens não, na substância negra e regiões da basal ganglia são um problema. Você ter. Porque você tem que ter uma atividade mínima de dopaminérgica nessas áreas, senão você tem problemas que podem acontecer, como Parkinson, como Alzheimer. Você tem que ter atividade. Tanto você ter atividade demais, dopaminérgica na basal ganglia, é um problema, quanto de menos. Então, porque ela que vaza. Até porque a basal ganglia também está associada a emoções também. Ela pode ser, além de movimentos voluntários e outras questões. Tá, obviamente, nos ambos hemisférios. Tem vários componentes nela. Então, aquele ponto em relação ao hedonismo, o ponto é que reinforcement learning não é tão relevante para esse tema. Perdão, para o comportamento humano. E aí, mudando de assunto, né? O Sócrates vai falar um pouco sobre a origem de alfabeto, ele sempre usa essas analogias diferentes. A maneira como algum deus ou homem inspirado por Deus descobriu o som vocal é ilimitado, como a tradição do Egito afirma que uma certa divindade chamada Telt, com Teira no final, ele foi o primeiro a descobrir que as vogais nessa variedade limitada, mas várias, e ainda que há outras que não são sonoras, né? Então, é uma mitologia, né? Obviamente isso daqui é totalmente mitológico, um mito que não existiu, né?
tão real quanto o Homem-Aranha, mas ele tá falando sobre uma lenda em relação à primeira pessoa que entendeu o alfabeto, né? Os egípcios são importantes nisso, mas os fenícios têm uma grande aplicação no alfabeto, acho que é indo-europeu, de história. Também pro hebraico também. Língua semítica, se não me engano, os fenícios também têm uma importância. Da mesma forma, ele também lidou com as vogais e os intermediários, consoantes e tal, até descobrir o número de cada um deles e então deu a eles o nome de letra, ou gramaton. E eidos tem a ver com forma, mas nesse contexto é relacionado à constituição das letras, né? Então, também tem a ver com forma das letras também, né? Mas aqui tá como nome, né? E tem a ver com forma, porque a gente tá falando sobre morfologia, por exemplo, a palavra gato. Sempre bom pegar palavras fáceis. Gato, com duas sílabas, e você tem um som, né? Tem as consoantes, mas você tem que ter a adição da vogal. Gato. Não é gató, não é, não é gatu, é gato. E quando você fala H, por exemplo, você pode ver que a sua. Eu até recomendo que você faça. Você fala H, e você vai ver que a sua boca fica. Abre bastante quando você fala H. E a sua língua fica embaixo do dente, de baixo. Quando você fala tô, você vê que a sua boca fecha um pouco, né? Que nem quando você fala U, que U, você fecha um pouco a boca, mas quando você falar, você abre mais. Só que é a vogal que liga esse fonema, né? Então, obviamente, a consoante é importante. Eu tenho que falar a parte do G. Só que o fonema só é construído com a adição da vogal. Porque se eu só falar G, como que eu falo G sem vogal? Eu só sei o nome do G, mas eu não consigo falar algo, um fonema, né? Sem a vogal. É impossível. Então, essa é a forma dos fonemas, né? Dos sons. Tem também questões que às vezes o som da palavra não é pronunciado no hebraico, isso acontece muito, né? Tem uma parte escrita, mas tem uma letra ali que não é pronunciada, né? Como ele percebeu que nenhum de nós poderia obter conhecimento de qualquer uma delas, isoladamente, sem entendê-las, ele considerou que havia um elo que de alguma forma as unificava. Isso chamou a arte da alfabetização. Então, o alfabeto ele nasceu com relação a fonemas que já eram distribuídos na linguagem. Então, obviamente que antes da palavra escrita, teve a palavra falada. A escrita, ela vem depois da fala, né? E é só uma forma, né? Da fala. Quando eu digo forma, tem a ver com a teoria das formas de Platão também. Sócrates, né? E aí, sobre o que o bem é superior ao prazer, né? Você afirma que parece que o bem, agaton, não confunda com agape, que é amor, deveria por direito ser chamado superior ao prazer. E dom, né? Pelo menos é a razão, no, mesmo termo para noética, né? Razão humana, mente, raciocínio aqui no caso, bem como conhecimento, episteme. Nas outras aulas a gente viu que é episteme é relacionado a conhecimento, né? Epistemologia. E a inteligência, sunesem. Razão, inteligência, você conceber as coisas. E a ciência é tudo que é semelhante a eles, que deve ser obtido em vez dos candidatos. Acho que ciência pode ser gnosis, tá? Eu sei que o termo aqui não é usado gnosis, mas na Bíblia é bastante usado gnosis. É tudo que é semelhante a eles, que deve ser obtido em vez dos candidatos de Filebos. Então, obviamente, o que é bom, isso pode ser concebido como bom por um certo conhecimento, por uma certa um raciocínio lógico com relação ao que é bom. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que a justiça sendo feita é algo bom se eu não entender o que é justiça e se eu não entender o que seria as implicações do que é justiça. Por exemplo, alguém roubar é errado, é algo mal. Por que é mal? Porque é. Mas por quê? Quem disse que é mal? Simplesmente a gente sabe que é mal. Ninguém precisa ensinar que é mal. São leis não escritas, né? Romanos 2, né? São leis que estão escritas no ser humano de forma epigenética, né? De forma genético comportamental. No ser humano já tá ali. Deus já pôs no ser humano no intelecto essas questões da sua imagem, né? E semelhança em relação ao que é certo e errado.
na nossa nuona, na nossa razão, na nossa sunese, na nossa gnosis. Gnosis que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Nossa ciência, né? O conhecimento. Esquece o termo grego, é a mesma coisa que o português. É simplesmente. É, não tem nada a ver com gnosticismo, tá? A palavra vem do termo gnosis, mas ciência é simplesmente conhecimento nesse contexto. O gnosticismo que é uma doutrina horrível, né? Então, eu ia dizer, é uma doutrina que eu ouvi certa vez em um sonho, ou talvez quando eu estava acordado, ou eu estava viajando, né? Da qual me lembro agora a respeito do prazer que é o hedônio, né? Que vem o termo, né? Hedonismo. Então, hedonismo tem a ver com você viver por prazer. Embora o cara que ele vai citar, acho que é Protágoras, não lembro, que ele vai citar com relação ao hedonismo, era um cara que na verdade ele achava que você deve viver com moderação. E do conhecimento que nenhum dos dois é bom, mas que é uma terceira coisa que é diferente a ambos. Mas podemos conceber claramente que é o caso, então o prazer perdeu sua chance de vitória, né? Então ele tá falando que o que é bom é diferente do que é prazeroso. Porque, por exemplo, tem prazeres que podem trazer algo ruim. Como, por exemplo, alguém que bebe muito, ela pode ficar bêbada e fazer coisas que ela não gostaria de fazer, até contra si mesma, contra os outros, até ser presa por conta disso. E por isso que você se embebedar é uma coisa má, é uma coisa não virtuosa, é uma coisa que vai fazer você fazer coisas ruins, que obviamente são ruins ao seu próximo. Então, esse é um ponto importante, porque se o prazer fosse, se tudo que o prazer fosse bom, então por que ele traz mal? Então, esse é um ponto importante. Separar os dois, né? Se algum. Esse aqui é um exemplo de um tipo de vida. Eu lembro que o Ronald H. Nash, que escreveu vários livros em economia e teologia, e direito também, ele. Filosofia do direito, é um filósofo também, teólogo. Ele fala dessa questão num curso sobre ética, né? Que eu ainda tô na segunda aula, infelizmente. E. Infelizmente, porque eu tenho que continuar, né? Mas. Ele basicamente fala sobre essa questão. Como seria uma vida sem sentir nada, né? Então, se algum de nós escolheria viver de posse de todo tipo de inteligência, razão, conhecimento e memória de todas as coisas, sem ter nenhuma participação no que é prazer ou dor, vivendo totalmente em sensibilidade, como que seria essa vida, né? Tem um exemplo disso num livro de um cara do Blade Runner, que é alguma coisa de ovelhas elétricas, nome do livro. Mas fala sobre isso, né? Que você teria tipo uma máquina nesse livro, né? Fictício, que no futurista, né? Que você poderia. Na verdade, acho que era o nome original do Blade Runner, era o nome do livro. Em que você poderia, tipo, ter sensação de felicidade com essa máquina, né? Essa pílula mágica, né? Só que, cara, basicamente você cria um negócio que é artificial, né? Uma felicidade artificial. É hedônica, né? De certa forma, né? Em forma. E uma vida sem sentir nada, ela é totalmente esquisita. Vamos supor que você não poderia. Vamos supor que você comesse comida, só que você não sentisse o gosto, né? Sentisse só, tipo. Nem sentisse barriga cheia, por exemplo. Porque o prazer de comer tem a ver com gosto e também com sentir que tá cheio, né? Não sentir a fome, porque o seu estômago, ele dá um sinal pro seu cérebro quando ele tá vazio, né? Que obviamente vai acontecer merda se ficar muito tempo vazio, porque não vai ter. Seu corpo não vai ter energia pra fazer seu metabolismo, suas funções proteicas acontecerem. E aí vai dar merda. Então o estômago fala, ó, precisa de comida. Só que não é só isso, várias questões hormonais e também psicológicas vão acontecer pra te avisar que você tá com fome, que se você não comer, você vai morrer, né? Então são várias respostas e estímulos neurológicos, né? Químicos, né? Neuroquímicos que vão fazer você entender que tá com fome. Então, ativações sinápticas continuamente avisando você disso. Vamos supor que você não sentisse nada. Então, seria a vida como um dos caras do Piratas do Caribe, né? Não sei se você assistiu o primeiro filme. Em que a pilha que eles tinham é que eles eram agora eles eternos, tecnicamente, né?
Imortais, na verdade. Eternos não, perdão. O termo eterno não se aplica aqui. Imortais, né? Eles viveriam pra sempre. Só que não existe nada, né? Não existe o gosto da comida, de nada. E acho que de noite que eles se transformavam zumbis, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas. O grande ponto deles é que quando eles tocaram no tesouro lá que tava amaldiçoado, eles ficaram sem sentir nada, né? Ficaram amaldiçoados, né? Isso é uma coisa estranha, né? Porque eles estavam tocando em algo que daria pra eles prazer, né? Que é ter muita grana. Mas no fim acabou. Eles tendo ela, não poderia aproveitar dela, né? Seria esquisito. Esse é o ponto do filme, né? E qual é a causa do prazer e do bem, né? Não é verdade que não há diferença entre a natureza do que faz, oiontos, e a causa, aitias, que é muito importante em Aristóteles. Exceto no nome, de modo que o criador, poion, e a causa, aition, seriam corretamente chamados de um. Então, a causa e o criador é um, que faz a causa acontecer. Do ponto de vista teológico, obviamente, a causa de todas as coisas é Deus. Somente Deus. Ele criou tudo. Porém, o ser humano, por exemplo, o que causa o bem? O ser humano ou Deus? Do ponto de vista teológico, né? Na realidade. Uma pergunta que Tomás de Aquino faz e responde, né? Agostinho também. É óbvio que como Deus criou o ser humano e deu a ele o intelecto, a imagodei, a imagem e semelhança dele, é óbvio que Deus causa o bem. Só que quem causa o mal é o ser humano. Que Tiago 1 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então significa que a culpa do pecado é sempre do ser humano. Então a causa do mal é o ser humano. Embora Deus criou o ser humano, que no fim sabia que iria fazer o que é mal, mas a culpa é do ser humano. E não é verdade o que faz. Poion está sempre liderando na ordem de natureza. Então, obviamente, o que cria as coisas é, primeiro, né? É a natureza que é fusing, né? Palavra física ou fisiologia. Enquanto a coisa fita segue por surgir por meio dela, ele fala: tenhamos firmemente em mente a respeito de ambos que a razão, nos, é semelhante, que é o termo sugenes, né? O termo genes, a causa, que é a etias, e faz parte dessa família genos, né? Então a gente tem que a razão e a causa no ser humano agora. A razão e a causa do que é bom. Então, o ser humano raciocinando o bem, ele precisa primeiro saber o que é bom. E, obviamente, isso vem genético comportamentalmente. E também questões que você aprende ao longo da sua vida. Que você, obviamente, roubar errado, que você bater nos outros errado. Embora isso já tá no ser humano de fábrica, né? Humanos dois, né? Então, o grande ponto é que a- quando alguma pessoa faz algo que é correto, que é justo, essa pessoa, ela tá raciocinando aqui. Ela tá conscientemente escolhendo uma ação que ela acha correta. E não de forma utilitária, né? Estilo Stuart Mill ou Jeremy Bentham, né? Na verdade, por uma questão de moral mesmo. É tipo, buscando o bem pra maior número de pessoas possível. É simplesmente fazendo uma escolha morais. Obviamente, como o ser humano é mau, Romanos 3:23, todos caíram da graça de Deus. Fica claro que o ser humano, ele não age perfeitamente de forma boa, né? E o ser humano mesmo vai, sua própria consciência vai acusar que ele tá fazendo algo errado. Então ele não precisa dizer que tá fazendo algo errado. O cara na prisão que cometeu um crime e é culpado de fato, ele sabe que ele tá errado. Mas ele faz mesmo assim, enfim. Ou se arrepende. Mas se é arrependimento porque algo errado foi feito, né? Enquanto o prazer hedônico em si é ilimitado e pertence ao tipo por si só, e não possui nem jamais possuirá um começo, arquê, meio, mesa ou fim, telos. Teleologia tem a ver com isso, de telos, né? Então, o prazer ele não tem começo, meio nem fim. Ele simplesmente é um fim em si mesmo, né? Na verdade, isso seria contraditório porque não tem fim, né? Mas ele seria algo em si mesmo, melhor.
Ele seria uma coisa em si mesmo. Então, a pessoa, por exemplo, tem prazeres que são bons. Por exemplo, você, por exemplo, ir fazer um piquenique com a família. É algo bom. É algo que te dá, pode ou não te dar um sentimento bom, né? Só que é uma questão relativa a cada pessoa, né? Porque tem uma coisa chamada independência do observador. O filósofo chamado John Searle, fala. Porque dois gêmeos, às vezes, têm comportamentos totalmente diferentes um do outro. Cresceram na mesma casa e tal. Embora tenha questões genéticas que, de fato, você falar, estudar um pouco sobre genética comportamental, você vai ver que o ser humano, ele tem, sim, questões de que estudos de gêmeos idênticos, criados em casas separadas, em que você vê semelhanças entre eles. O seu comportamento mesmo, eles sendo criados em famílias separadas. Então, a personalidade também tem questões genéticas, tem questões do ambiente e tem questões fenomenológicas, né? Da própria consciência do ser humano, que cada um pensa da sua forma que quiser. Tem uma questão da independência do observador, como o John Searle afirma, que é totalmente algo do ser humano, totalmente algo dele. É associado ao problema da consciência. Porque tem pessoa que gosta de chocolate e outra não. Tem nenhuma razão histórica. Eu acho muito errado um psicólogo ou neurocientista que fica falando, não, tem uma causa. Tipo Freud, né? Que por sinal foi desmembrado cientificamente ao longo dos anos. Então, não, que tem uma causa. A causa é o pai, é a mãe. Não é algo que aconteceu na infância. Isso pode ser, cara. Ou não pode não ser, cara. Não necessariamente a causa de um comportamento, ela é com base em uma questão bayesiana, probabilidade bayesiana. Não. Uma sequência de coisas que levou. Pode ser em alguns momentos, mas isso não é o cerne do comportamento humano. Então, por que certas pessoas agem de certa forma? Porque ela quis, cara. E essa é uma palavra simples, que, porque alguém faz um mal, né? Que a própria pessoa no momento ali considera prazeroso, né? Temporalmente. Que o mesmo não tem começo, meio e fim, não tem lógica, né? Acho que um ponto que talvez tem que ser levantado é que o mal não tem lógica. Ele não tem sentido, né? Seja pra você ou pro seu próximo, né? Então, o mal, o pecado, ele não tem lógica. Ele não tem, não faz sentido. Ele não tem pé na cabeça. Então, ele vai usar alguns termos aqui. Então, se alguém chamar essa memória Mnemer, né? Preservação da percepção. Percepção que é a Estinios, que eu pus aqui, a Stinesing. Então, a preservação da percepção. Isso seria a memória, né? E, obviamente, isso é só um termo linguístico. É para o que acontece, obviamente, você tem memória. Eu estaria falando corretamente a respeito, né? Em que você tem a percepção, a Stinesing, e a não percepção, que é a anaestinese, né? Lembra que esse anai... Não, an só. Só an, que denota algo... Não, né? Então não percepção. Tem coisas que você percebe guardar na memória, tem coisas que não. E tem coisas que você já meio que raciocina por si mesmo, né? Então, você vê uma cena que você nunca viu num contexto específico, que alguém tá fazendo ao seu próximo, aí você fala, cara, isso aqui tá errado. Ninguém nunca te disse que aquela coisa específica, ou talvez nova, esteja errada, mas tá errado. Por exemplo, recentemente, tem muito uma crise, né? Moral, né? Associada a pessoas que recebem dinheiro de casas de apostas, né? Pra influencers, né? A questão é moralmente correto alguém fazer uma propaganda de algo que é uma fraude? Por sinal, pra quem manja o mínimo de programação, a diferença de um cassino online e um cassino na vida real, tipo Las Vegas, que por mais que Las Vegas também você tenha formas ali de talvez sempre ganhar, no de Las Vegas você tem um controle ali. Você pode ter o governo inspecionando sempre ali, tentando fazer vista grossa, vamos supor que não seja corrompido por dinheiro, né, o governo. Você consegue controlar. No caso do cassino online, é impossível você controlar. Você tem que ter acesso ao código-fonte continuamente pra você conseguir saber que aquilo ali
É algo que tá acontecendo de forma justa. Só que não tem como, por exemplo, você falar ao governo então tem que ter posse do código-fonte do site. Cara, isso não faz sentido, não tem lógica. Tá? Por design, um cassino online, ele tem que. Ele não faz sentido, porque é impossível você verificar se aquilo ali é uma fraude ou não. Então é óbvio que sempre vai ser uma fraude. Diferente do real físico, né? Não é nem questão de liberdade econômica, não é liberdade. Você tá usando a sua liberdade pra fraude. As leis são exatamente pra acabar com o que é mal. Então como que você vai fazer algo que é fraude? Então, tem pessoas que às vezes percebem algo que é mal. Tem pessoas que não percebem que algo é mal. Só que se alguém raciocinar usando a sua nuas, aqui, né? Seu raciocínio lógico, lógica e bom senso, essa pessoa vai saber que o prazer hedônico associado a uma pessoa jogar no negócio de apostas online é associado a uma fraude. E aí tem outro termo que também já vi no Ronald Nash, que é o prazer é fugir do bem. Eles sustentam que tudo que os seguidores de Filebo chamam de prazer nada mais é do que a fuga da dor. E Protarcos diz, né, que tá no diálogo. Você sugere que devemos acreditar nele, Sócrates? Ou que você quer que façamos? Então você acha que o prazer é fugir do que é bom? Você vai ver. Da dor, perdão, da dor. E ele vai argumentar que tem pessoas que acham que o prazer não existe. Então, tome a ira, por exemplo, orgen, o medo, phobon, de fobia, a saudade, hipóton, ou as lamentações, trenon, o amor, erota, de eros, né? O ciúme, zelon, a malícia, phytonon, e outras coisas semelhantes, você não as vê como uma espécie de dor para a alma. Então tem vezes, obviamente, que o... Não o agape, que é o amor condicional normalmente, né? O eros, né? O amor conjugal, por exemplo, ele pode trazer mal. Uma pessoa que não é correspondida, ou que termina, pode trazer um choro por algum motivo, ou ciúme, zelon, né? Que parece zelo, né? Em português. A saudade, a ira, o medo, podem trazer dor. Então, obviamente que, por exemplo, o eros, ele é bom. O amor conjugal é algo bom. Mas em alguns contextos ele pode vir a trazer mal. Ou ser mal, dependendo da, da forma que ele tem no contexto, né? Então, você tem a mistura dos dois, né? Citando a Ilíada. Isso pode deixar até os sábios amargurados, mas muito mais doce é que o mel. Que o mel é suave, né? Sob o prazer, né? Então, até os sábios podem ficar amargurados, mas muito mais doce que o melitos, né? Na Bíblia, eu tava lendo ontem Marcos, no texto bizantino, né? Grego, que é a mesma coisa que o Novo Testamento, praticamente só muda muito pouca coisa. Uma das versões em grego, né? Dos textos críticos. Mas tava como Meli. Tem uma parte que fala que João Batista comia mel de orvalho, alguma coisa assim. E aí tava como Meli. É estranho, porque eu li no mesmo dia que eu preparei essa aula do Melitus, né? Mas tava como Meli, que é mel, em grego. Então, ele é mais doce que o mel. Suave, né? É bom. Mas uma coisa, até que a provérbia diz, né? Mel demais vai fazer a pessoa vomitar, né? Então, o prazer pode até ser mais doce que o mel, mas mel demais você vomita. Então, a moderação que é pouco, né? E aí, vai ser dito aqui, né? Possível encontrar a verdade, a aletheia, né? Sua forma mais pura, né? A questão de relação com a verdade, o que está mais próximo dela, o puro, o inalterado, e o suficiente ou violento, o multiforme ou enorme. A questão você pode achar a verdade na sua forma mais correta e pura. A gente sabe que tem proposições que são imperfeitas do ser humano, que não são toda a verdade. Principalmente quando a gente fala sobre moral e ética. Tem um texto muito bom, e tem até, acho que é o P51 ou 58, que é um papiro,
ornitorrincos, né? Não, perdão, é um papiro. Não é ornitorrincos, não. Ornitorrincos é quando o papiro ele é de uma região específica do Egito. Mas é um papiro que contém esse texto de João 18. É escrito que é a verdade, né? Em grego. Leteia, né? Pergunta, o que é a verdade? Então disse de Pilatos, Logos tu és rei? Jesus disse, tu dizes que sou rei. Eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, que é de Deus, ouve minha voz. Aí Pilatos diz, que é a verdade, né? A resposta está no texto assim, ó. É Cristo, a verdade, de sobre esse mundo, né? Toda a verdade sobre esse mundo está escondida em Cristo. Mas o que é a verdade, né? Qual que é a verdade na sua forma mais pura? E só a Bíblia pode responder, é claro. Então, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eia, Zoe. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, a verdade na forma mais pura está em Deus, obviamente. E Jesus é Deus, né? Então é possível encontrar a verdade na sua forma mais pura, mas e quanto ao ponto seguinte? Não nos disseram que o prazer é sempre um processo de transformação, embora o termo transformação não é tão correto. Acho que eu coloquei. O correto é melhor um processo de vir a ser. Que é Genesis Estin. Estin é de Genesis de começo, ou nesse caso de vir a ser. Então nos disseram que o prazer é donis, é sempre um processo de vir a ser, porque você é um ser mutável que está fazendo coisas continuamente. Esse negócio de vir a ser é a definição do ser humano. E que o prazer não ser de forma alguma. Então, prazer é um processo de vir a ser e de não ser. De você fazer algo hum, não que é mal, mas que não é lógico, talvez. Mas é sempre algo que tem começo, início e fim. E normalmente é algo que é algo em si mesmo, né? Que passa temporalmente, né? Então, por isso que é um processo de vir a ser. Pode passar por minutos, horas, mas no fim acaba, né? E alguns pensadores sutis que tentaram nos transmitir essa doutrina, né? Obviamente que o prazer existe, né? A diferença não é pequena para Otarcos. Primeiro há aqueles que calculam somas de unidades iguais, como dois exércitos, rebanhos, mas há outros que não seguiriam o seu exemplo, a menos que fosse garantido, né? Ele tá falando sobre lógica, né? Então, tem questões lógicas associadas a toda a natureza como um todo, né? Então, um exemplo, dois tipos de aritmética. Que é dois tipos de aritmética, aritmética, dois tipos de geometria, metrética, e muitas outras ciências seguindo seu exemplo. Então, tô falando sobre lógica. E lógica é muito aplicada para esse tema de ética filosófica, né? Em questões de leis de não contradição e natural law, né? Como a gente vai ver mais em Aristóteles. E como poderíamos esperar alcançar qualquer tipo de certeza sobre assuntos que não possuem em si nenhuma certeza? Então, esse argumento que ele usa primeiro é associado à analogia da geometria aritmética, em que você tem coisas exatas, que você sabe calcular a área do círculo, você calcula o teorema de Pitágoras, você calcula o volume de um recipiente de água usando métodos de Arquimedes, por exemplo, densidade, coisas do tipo. Você tem como fazer isso, mas o movimento dos planetas, que os babilônicos faziam, por exemplo, mesmo na época de Daniel, que estudou lá, tal, também estudou sistemas, com certeza. E o grande ponto é a gente tem questões de formas, por exemplo, na aritmética, que são exatas, né? Que não podem ter contradições no geral. E aqui na lei, na razão humana, a gente pode ter certeza? Posso ter certeza que algo é certo e que outra coisa é errada? Certeza absoluta, usando lógica. Então, mas tem assuntos que talvez a gente não tenha certeza. Então, não pode haver razão ou conhecimento que atinja a verdade de forma mais elevada sobre esses assuntos, né?
Eu discordo aqui, eu creio que outras passagens de Sócrates também vão concordar com isso, que tem como ter, sim, uma certeza absoluta sobre essas coisas. Onde que é certeza absoluta? É em Deus, né? É em algo eterno, imutável e justo. Só que, obviamente, onde está a palavra de Deus, né? Inspirada somente na Bíblia, nos livros canônicos, né? Por quê? Porque foi inspirado por Deus. A gente quer isso pela fé, né? Então, somente a gente pode chegar à certeza da ciência da ética, da moral, e por fim, a implicação delas na economia e no direito, que tem muitas implicações ética, direito e economia, são coisas extremamente associadas uma à outra. Então, por exemplo, tem leis que afetam empresas, que fecham empresas, o que a empresa está fazendo é antiético. Então, se você não tem uma teoria de ética, como que você vai saber o que é antiético, o que é antiético, o que é ético? Tem que saber de história também, e também sobre lei. Então, você tem que ser justo na sua formulação da legislação em relação a algo que veio a existir, não era, como por exemplo casa de apostas, e que a gente vê que é imoral quando é online, né? Porque você não tem controle. Então, resumo: Filebos afirma que o bem e o prazer são a mesma coisa. Então, se ter o prazer é bom, com moderação. Porém, Sócrates dizia que o prazer e o bem são coisas diferentes, linguisticamente. E creio que a moderação, agora é minha parte, né? Que é parte de Sócrates. E, pessoalmente, agora, o que eu vejo nesse livro, né? Eu creio que a moderação, a sabedoria, né? É a essência entre essa relação entre a diferença entre prazer, hedônias, né? Entre prazer e o bem. O hedonista, ele vai crer que isso daqui é bom. E ele vai fazer o que ele quiser. Tem muitas pessoas que elas são hedonistas e não sabem. Elas vivem só pra isso daqui, ó. De diversas formas e meios. Não precisa ser exatamente extrapolada, né? Mas são que nem os cretenses, como dizia certo poeta, né? Que Paulo cita, por exemplo. Os cretenses eram bestas ruins, só que queriam cuidar do seu próprio bucho, né? E o grande ponto é qual que é o certo, né? É que o prazer, ele é bom ou ele pode vir a ser um mal? Eu creio que a visão de Sócrates está correta, que a gente tem que dividir o prazer e o bem. Embora ele não fale sobre isso de forma exaustiva, até porque seria impossível. Quem que define o que é bom ou o que é mal? No fim, é Deus. E pela razão humana você não consegue chegar a isso com certeza, né? Então a conclusão aqui, lá vão eles, mas agora teremos que rotar novamente a fonte do prazer, né? Não podemos mais levar adiante nossa intenção original, misturar essas partes. Nosso amor por todo tipo de conhecimento, então amor por todo tipo de conhecimento, todo tipo mesmo, matemática, ciências, tudo, nos fez deixá-los entrar todos juntos, antes de qualquer prazer, né? No sentido que você até o conhecimento, a virtude, o que é bom, ele é superior ao prazer, né? Momentâneo, temporal, que tem início, meio e fim, mas no fim não tem fim. Não tem razão lógica. Por exemplo, alguém que toma coisas entorpecentes, por exemplo, que fica naquele êxtase por algum tempo, todo dia, enfim, aquelas recompensas dopaminérgicas com relação ao núcleo accumbens. Eu disse que não tem nada a ver com a inteligência humana e com o aprendizado, mas isso dá uma sensação de prazer e também de vício numa pessoa, isso é óbvio, e experimentalmente é óbvio. Então, o grande ponto é se isso é algo bom, com certeza é algo mal. Mas por que é algo mal? Porque traz mal a pessoa também, mas é inerentemente mal? Sim, porque o, o que é virtude? Qual que é o contrário de virtude? É o que é um vício, né? Então a gente tem a virtude, eu posso comover. A gente tem que um vício, né? Como comover. Não são antagônicos. A virtude é contrária ao vício.
Tudo que é vício, né? Hábitos ruins, são óbvios que são ruins. Como, por exemplo, alguém ser viciado em fumar, né? Ou em roubar, por exemplo. São vícios que vão te trazer um mal, né? Todo vício é mal, né? No geral. Então, essa é a questão que você tem que desassociar o prazer do bem e entender esses dois relativamente, né? Então, só que você vai terminar. Meus amigos, quer vocês devam ser chamados de. Tá citando a Ilíada, né? De prazeres, hedonas, ou qualquer outro nome. Vocês preferiam viver com todo tipo de conhecimento, fronésios, que também é usado na Bíblia, ou viver completamente sem ele, recoristo ou froneina. Você prefere viver com conhecimento, com temperança, sabedoria? O termo conhecimento talvez não seja tão bom na tradução. O termo fronésios tem a ver com sabedoria, conhecimento prático. É melhor você saber viver com sabedoria, sim. Porque é a questão, como que você vive com sabedoria? De repente você pode concordar, você tem que viver com sabedoria, né? Obviamente, recores tofrone, você viver sem sabedoria seria ruim. Só que o homem só pode ter sabedoria através de Deus. Um ser perfeito pode ensinar sabedoria. Então, Provérbios 1, ele vai. Provérbios como um todo, né? Salomão, ele vai mostrar exatamente como o ser humano pode viver de forma sábia, né? É primeiro temer a Deus, primariamente. E Provérbios 8 vai falar que Deus é sabedoria em essência, né? E Deus lançou a sua sabedoria sobre sua criação, embora ela escolheu deliberadamente, pela sua própria vontade, rejeitar a sabedoria divina, né? Então, é claro que eles falaram corretamente sobre o tema, mas eles mesmos não poderiam ser sábios na prática. Até porque a própria Bíblia, em 1 Coríntios, mostra que a sabedoria desse mundo é loucura. Então, qualquer um que se diga sábio, sem, sem Deus no seu coração, né? Sem o Espírito Santo, sem crer em Cristo, sem conhecer a palavra e ler todos os dias, entendendo cada vez mais ela, não é sábio. Claro que alguém que lê talvez não seja sábio ainda, mas com o Espírito Santo agindo sobre a pessoa, ela vai se tornando sábia. Não exaustivamente sábia, que só Deus é sábio em essência, tem fronésios em essência, sabedoria. Nós temos em qualidade, mas é algo ad infinitum, né? Crescimento em sabedoria. Em Deus, né? Tem um texto, acho que não sei se é de Malaquias, que diz que meu povo pereceu por falta de sabedoria. Então, eu creio que não há coisa mais próxima para o ser humano que ser sábio, porque a sabedoria só está em Deus, né? Então, se você tentar chegar nela sem Deus, você não vai nunca dar, nunca vai dar certo, cara. Você não pode se ter a sabedoria humana que coaches tentam ensinar. Ah, não, você tem que viver dessa forma. Só um ser perfeito pode te ensinar o que é virtude ética. Qualquer modelo de ética sem Deus, sem o que a Bíblia ensina, vai falhar miseravelmente. Pode até funcionar no geral. Então tem pessoas, a maioria das leis foram feitas por pessoas não cristãs, mas você pode, pela razão humana, derivar as leis. Mas no geral, em várias questões específicas, você vai ter problemas gerados por um hedonismo. Então o mundo ele tá jogado no hedonismo. Mesmo sem saber. A pessoa não precisa saber o que é hedonismo. Muitas pessoas estão vivendo somente pro prazer mesmo, né? O que é algo ruim. Um vício nisso, né? Em várias coisas. Isso é um problema, né? Por isso que as pessoas precisam conhecer a Deus. Porque um dos pontos desse curso, né, que eu já falei, é mostrar como a filosofia, ela é limitada. E tudo que os filósofos diziam é limitado. Sabedoria desse mundo, né? Só que você não consegue chegar ao cerne do que você quer responder. O que é sabedoria? Como eu posso aprender, você sabe? Sem Deus. Então, sem a Bíblia, é impossível você conhecer o que é sabedoria. Você nunca vai ser sábio. E mesmo um cristão nunca decide sábio, né? Ele diz que sábio é Deus e acabou. Embora ele cresça sabedoria constantemente. Não só em aprender, mas aplicar, né?
Só quem se diz cristão e não aplica na sua vida o que ele aprendeu na palavra, nas pregações, na escola dominical, essa pessoa não é cristã, né? É óbvio. Então, a passagem que Cristo fala, né? Aquela pessoa que constrói sua casa sobre rocha, se a pessoa que vai fazer as obras e cumprir, e a que constrói sobre areia, uma hora vai cair, porque ela não cumpre. Então, esse é o grande ponto da separação entre o ímpio e o justo, né? Então, eu creio que muitas pessoas, elas, humanamente falando, são justas, né? Humanamente falando. Só que isso é totalmente uma ilusão. Só Deus é justo. E a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia, né? Então nós somos maus, nós cometemos pecados, né? Aquele que não pecou, já tira a primeira pedra, né? É uma passagem da perícope adulterai. Mas é isso. Até o próximo episódio.